Fala pessoal, inicialmente esse vídeo vai ser dividido em mais de uma vez, tá? Na verdade ele vai ser o seguinte, ele vai ser postado mais uma vez com títulos diferentes. Por quê? Eu vou falar de muita coisa em uma situação só, então eu vou ter que fazer isso. E se eu conseguir dividi-lo mais ao pé da letra durante a produção dele aqui, que eu vou falar muita coisa do que me vier em mente, uma outra palavra já vai estar pré-estabelecida, aí eu vejo o seu organismo mais direitinho, tá bom? É porque eu literalmente não estou tendo tempo. Estou focado em algumas situações da minha área da arquitetura, que é a principal, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Mas é que esse momento que eu estou gravando ainda é 2/7 aqui, quase 11 horas da noite, então é quando eu estou tendo tempo para poder fazer isso. Que na verdade eu deveria estar fazendo uma outra situação correlacionada à minha área, mas mais para frente a gente, quem sabe, conversa a respeito, tá bom? Então segue a vinheta e a gente já começa. Até mais. Essa pausa, quem sabe se eu dividir o vídeo, você está chegando agora, o outro vídeo da outra parte eu estava falando sobre o dinheiro, se é tudo na vida ou não. Né? Então vamos dizer que de repente, olha, estamos vindo a ideia aqui, no meio do decorrer da gravação, esse aqui vira o vídeo 2 e aí eu vou falar sobre as indicativas profissionais. Primeiramente, se eu estiver repetindo alguma coisa sobre o vídeo anterior, vocês me desculpem, mas vamos lá. Se eu for indicar alguém, literalmente, em sua maioria, a gente pensa que indicar alguém é indicar alguém próximo. E esse próximo é aquele que vai me ajudar, porque ele é meu amigo, ou a minha conhecida, ou foi minha namorada, ou minha amiga, ou sei lá o quê. E às vezes, para o mundo profissional, isso aí é o maior erro, porque a gente tem que pegar, às vezes, as pessoas mais neutras, que elas estão direto naquele objetivo, elas estão direto querendo precisar daquilo que você está oferecendo. Uma coisa muito complicada, às vezes, nessa indireta, eu vou pensar, me relembrei aqui agora. Tudo que eu vou falando é por vivência minha. Eu participei de uma seleção da minha área de arquiteto, se eu não me engano era para aeronáutica, e a aeronáutica faz isso. E aí, no meio da situação, quando ela foi aberta, tinha a sua pontuação por aquilo que você apresentava. E aí teve uma pessoa lá que eu falei, essa pessoa tem metade da minha idade e pelo tempo de formado ela não deve carregar nem tudo isso que ela está dizendo, pensei comigo. Realmente chegou lá e não apareceu, né? Tipo assim, ela não continuou na seleção. Então não sei se ela fez isso para aparecer, eu não sei se ela tinha tudo aquilo ali na hora de comprovar. Mas assim, às vezes, né, até que estavam querendo mudar as situações dos concursos públicos, até por uma questão que às vezes não é o seu dia, não é a sua sorte, e aí a gente quer por provação, né, por experiência. Então, quando a gente vai indicar, é difícil, porque se a gente vai pegar um currículo de alguém, a gente pode ver, pode ser que tenha muita coisa, como pode ser que tenha pouca, mas de repente ela tem a experiência. Então, o primeiro ponto mais ao pé da letra funciona assim, com uma análise curricular, quer você queira, quer você não queira. Aí, se eu vou para o mundo digital, eu tenho que tomar cuidado, porque, como já dito, às vezes não é aquele melhor canal que você acha aí, que está te falando um monte de coisa, que é aquele que é o sabe tudo. Você não sabe se ele é um coptuber, né? Tudo que eu for falando está ficando aí nos cards, né? Nas playlists mais correspondentes. Desculpa, mas é tanto vídeo que eu já fiz que vocês têm que dar uma acessada lá. Aí até peço, né? Eu nunca peço, ó, se inscreva, compartilhe, como é que fala? Comente, enfim, vamos lá. Esse tipo de pedido para me indicar, eu até esqueço, porque, sei lá, eu me sinto grato em ter um conhecimento e vir aqui e postar. E às vezes eu entrego lá para cima para a coisa acontecer. Então nem sei se o meu método profissional de que quando eu faço a coisa aqui
ele é o método correto, e aí de repente eu fico para trás só por causa de um meio que eu tenho que ver como a coisa é a última, mais acessível ou mais vista por causa de um método. Mas isso não quer dizer que se eu tiver poucas pessoas aqui eu seja uma pessoa menos competente do que outras que tenham mais, né? Então isso é um ponto importantíssimo, vocês têm que saber filtrar. Se ele está agregando, continue. Se você achar que sim, vá a fundo. Dentro do meu canal, como eu já comentei aqui na outra parte, você vai estar aqui e você vai assistir os canais que você quiser, dentro do que eu deixo em aberto ali para você assistir. Não sei se quem deixa fechada porque não curte ninguém, ou faz uma malandragem para aparecer, ou tem medo de perder, como é que fala? Cliente, vamos dizer assim, ou perder para outro canal. Então eu não tô nem aí, eu coloco lá e quem quiser veja. Então teve até numa parte que para mim é algo agregado paralelamente, de que eu tive uma impressão de que deu a entender de que hoje a gente pré-julga as pessoas como haters, né? Então de repente eu fui solícito e eu não entendi no que a pessoa achou que ela tinha que interpretar. Isso se é que foi comigo também, né? Mas enfim. Às vezes quem gosta muito de ajudar tem essa preocupação de, puxa, será que eu fui bem compreendido? Então é assim que a vida é, ser humano é assim, como eu comentei no outro vídeo. Que lado que nós estamos chegando como seres humanos? Então dentro de uma indicativa é difícil por isso, porque de repente ali que pode estar lá, que me aconteceu de algo que eu vejo, eu acompanho, tem que estar inscrito para aparecer aí, o sininho, essas coisas, de repente não pode ser uma indicação para outros, ou porque eu posso entender que aquilo que eu estou vendo é meio que uma enrolação ou não, ou é porque, tá bom, me agrega só numa parte que eu quero. Falei no vídeo passado, eu realmente, para alguns outros que eram da área da fotografia, eu tirei, porque eu comecei a ver que falei, não tá agregando. Quando, no geral, quando eu abro a página do YouTube se me aparece, aí eu falo, ou porque eu coloquei uma palavra-chave que eu quero buscar, e aí se eu achar que me deve, eu assisto, mas eu vou confessar que faz muito tempo que eu não vejo. E que nem me aparecem mais aí assim também. Então, qual a relevância tem? Que por isso que eu fiz vídeo como eu coloquei, né? Não dou dislike, né? Por quê? Porque eu sei que o ser humano pode estar, como eu comentei no outro vídeo, ele pode estar numa tendência pessoal. Então eu não gosto de prejulgar ninguém. Porque, como eu comentei do Mike Tyson, aí eu concluo já o que eu falei no outro, eu falo nesse. Bater é fácil. Isso eu falei para um vizinho de prédio que queria que eu desse aula pro filho dele. O filho dele deve ter 10 anos. E aí numa prévia eu falei, assiste alguns filminhos aí. Vou até falar para vocês. Karate Kid 1, 2, dos antigos. Kung Fu Panda 1 e 2. Pronto, é o que eu falei para ele assistir. Falei, vai pegar primeiro um feeling da coisa como é, uma base bonita, uma coisa bacana, depois a gente vai vir pro mundo mais sério. Mas também falei, bater é fácil. Bater seja aqui ou bater seja aqui. É muito fácil, principalmente para quem for treinado. Eu já fui treinado em 6 partes, então eu sei, mesmo sem ter preparo físico, e aprendi os meus limites. Aprendi os meus limites, que as pessoas podem ter algo que possam literalmente tirar a minha vida, e aprendi uma coisa mais importante: existe a questão processual, né? Você não é maior do que ninguém, porque a lei já está aí. Ser humano, já falei isso em outros vídeos. Quem está se achando ser alguma coisa esse ano, nessa vida, nessa encarnação, sei lá qual é que é aí, só porque tem mais gente nesse mundo do YouTube, está perdido dentro de si mesmo. A vida não é assim. Como eu comentei, quem não assistiu no outro vídeo, meu professor lá de fotografia foi muito bem claro, já inventaram tudo, então não queiram ser pessoas que acham que são de criatividade zero. Se você quer fazer isso, você faça um mestrado, você faça um doutorado.
Eu fiz, né, desde uma pós, como comentei, sou o primeiro dentro da arte marcial na segurança do trabalho, tá? Isso agrega de eu ter 360 pessoas hoje aqui no YouTube? Não, eu não tinha YouTube na época, né? Então, bom, nisso, o cuidado que a gente tem que pensar, já que estava correlacionado ao dinheiro ser tudo ou não. Às vezes as pessoas próximas podem lhe derrubar, ou podem infelizmente crescer o seu olhinho com medo de uma concorrência. Nesse plano aqui, YouTube, como já comentei, você pode fazer um comentário, você pode querer ajudar. E também, aí a gente vê quem é quem, por isso que eu digo para vocês tomarem cuidado de todos os locais que vocês veem, que vocês pesquisam, que vocês assistem. E também pela seguinte forma, eu tenho um colega que numa última conversa com ele falou que eu tenho 21 cursos profissionalizantes. Eu falei, legal. Se eu for pegar todos os meus, se eu for falar de algo mais prático, né? Vou falar então de física e arte marcial, de novo, né? Como às vezes eu coloco isso. Eu não sei quantos títulos eu tenho de seminários. Eu sei que eu já fiz dentro de várias artes, um pouquinho de cada. Já me acidentei, já comentei também, etc. E aí a ficha cai mais ainda. E o que eu quero dizer é, eu não uso tudo isso no meu dia a dia. Até porque eu sou arquiteto há 23 anos. Isso falando agora, 23. Me formei aí final, começa no 2000, né? Então, a arte marcial não me levou em nada, só para minha pós, né? Como eu disse que eu fui primeiro ali, que tema que eu vou fazer para minha tese, eu resolvi fazer isso. E foi unânime, tirei nota 10 ali sem nenhuma rasura nem nada. E aí o que acontece? Não quer dizer que aquele curso vai me agregar dentro da minha prática. Até porque não vai, tem muita controvérsia. Por exemplo, o DORT, né, que era LER, virou DORT. Muitos ainda usam como LER. Dentro da arte marcial, às vezes você vai ter que repetir 1 milhão de vezes a mesma coisa para daí você ganhar um tchan diferente, vencer, seu corpo aprender, depois que seu cérebro viu e captou ali na sua visão, aí teu corpo tem que entender e aí a coisa tem que fluir. Aí de repente você vai passar por uma LER aí, né, uma DORT, etc, e de repente você vai vencê-la. Ou de repente você vai se esborrachar nela. É difícil. Tá? Mas é assim que funciona. São paradoxos, né, da prática com uma teoria. E aí você alegar que tem mais de 20 cursos, eu tenho ali dos meus profissionais, a minha faculdade e a minha pós, eu saí com nota máxima, então para mim foi o suficiente. Depois eu fui para a prática, porque quando eu, Rogério, quis fazer arquitetura, foi porque eu gostava de desenho, eu falei, poxa, eu posso ajudar alguém. Eu não pensei no dinheiro. Por isso que eu gravei a parte 1 ali falando que dinheiro é tudo ou dinheiro não é tudo. Eu não quis. E esse YouTube não me agrega nada de um real, pelo contrário, tá perdendo meu tempo de eu estar parado aqui, gravando, etc. Mas enfim, eu faço, né? Eu tento colaborar. Então, isso eu falo porque tal cidadão, de ser um colega aí conhecido próximo, o cara é muito bom na área. Foi até doido demais de estudar demais. Aí eu fiquei sabendo dos seus problemas pessoais, de tomar remédio para dormir, de ter uma confusão assim para ele da cabeça. De repente, quando eu comentei no outro vídeo, a gente está muito frio um com o outro, ele veio para mim e foi frio, tirou a sua palavra. Aí eu falo, adianta 21 cursos profissionais? Não adianta. Né, de cursos superiores no caso, né, de fez um após um mestrado ou sei lá o que. Eu tenho um colega que foi um método de pensar, mas ele quis para chegar lá, então ele tinha o curso superior, não sei se na época era obrigatório ainda, tipo após o mestrado e o doutorado. Ele quis para fazer um objetivo de chegar lá para dar aula em universidade federal e tal, sei lá. E Deus queira que ele consiga. Então ele é um objetivo, não precisou ter os 20 mil cursos, ele tem que ter a palavra depois de ser um bom profissional lá dentro.
Eu já fui subjugado por xenofobia, tendo menos curso que outros e tendo mais capacidade. Não é fácil, em universidade que eu lecionei. Então, entendeu? Ser humano, eu aprendi, gente, que tem algo a mais, tá? E isso, de repente, é muito ruim de eu estar falando, porque eu falei isso para um aluno meu, por exemplo, que ele foi penalizado por uma situação de um concurso que ele passou e ele foi brigar e foi correr atrás. Esse meu colega dos 21 cursos é a mesma coisa, ele faria a mesma coisa. O que? Tá louco? Eu vou cair para dentro. E talvez os dois conseguissem ganhar, né, para ter o que eles queriam, no caso do resultado final. Aí eu tô falando isso pelo seguinte: eu indiquei uma empresa de uma falcatrua para esse colega, porque ele tem um dos cursos na advocacia, se ele queria pegar esse caso. Eu tenho um amigo de infância que eu poderia passar para ele, até porque eu poderia passar para ele numa prática de mercado. Tem gente que às vezes te colabora com uma porcentagem daquilo que ele ganhar. Geralmente isso fica nos 10%. E não é plausível da lei isso, ou se for eu nem sei, tá vendo? É uma coisa que o ser humano gosta de ser quando ele é agraciado, de colaborar. E aí, literalmente, para vocês terem uma ideia, foram mais de 15 clientes, sei lá, que ele conseguiu. Tinha gente na situação, envolvia rendimentos e de aplicações, e tinha gente que teria perdido mais de 200 mil, gente próxima que era mais de 80, e gente que eu indiquei sem saber para ele, para falar, não, vamos lá, vou ajudar. Minha cara quase virou meme na situação de um grupo que eu estava ajudando, indicando o cara. Teve as prerrogativas de gente que acho que era da empresa lá, que estava lá de espião, queimando o filme de todos que estivessem indicando advogado lá dentro. É difícil você indicar alguém assim sem ser conhecido, e eu indiquei gente que tinha praticamente quase R$1 milhão. Aí vamos lá, né? Se o dinheiro é tudo ou não. Opa, peraí, então a indicativa, irmão, vamos dizer que foram 15, mais um de 100 mil, de 1 milhão, eu quero 10% dos dois. Eu penso da seguinte forma daí, aí vem o porquê desse vídeo de uma honra que a gente tem que tentar saber, tentar entender, tentar agir. Eu digo tentar porque eu não falo por ninguém, né? Mas eu vou falar o que eu faria. Nessa situação eu penso o seguinte: eu indiquei você que tem um pé de goiaba do outro lado do muro. Eu fui lá, te ajudei a pular o muro. Você foi lá e eu te falei, ó, tá vendo aquelas 10 goiabas ali? Então vai lá, pega lá. Quando você caiu lá, você viu que tinha mais 4 pés. Aí você viu, começou a pegar o que você quis. Então o que eu quero dizer? Se eu entro numa indicação que alguém fez para mim, os que eu comprovasse que fossem diretos, eu chegaria lá, porque ele também nem sabe todos quais foram diretos. Ou se ele ficou sendo todo metódico, isso e aquilo, eu falei para ele, até as nossas conversas de WhatsApp, etc., que eu poderia ter errado nesse ponto, eu deletei. Porque eu falei, se o cara é meu amigo, se ele me chama de amigo, ele tem que ser amigo antes de ter 20 cursos. Antes de ser um que fosse advogado, no caso ali, ser profissional. Ele tem que ter honra, ele tem que ter caráter. Então, se sou eu falo, não, fulano, o senhor me colocou aqui nessa situação, o senhor me comentou de 10 goiabas, então tá aqui, ó, 10% de cada uma. Não interessa se pra mim, e o trabalho que eu tive, mas foi difícil, mas não sei o que, não interessa, você tem que ser homem, mulher, sei lá, o que você analisar aí, você tem que ter honra. Você tem que ter profissionalismo, você tem que chegar e falar, tá aqui, ó, isso aqui foi porque você me ajudou, você me colocou lá para pular o muro. Fora essa questão de como eu fui quase zoado até na questão lá. E se eu posto hoje, eu falo, ó, quem me zoou, vai lá e conversa com aquele cara lá, porque ele já pegou tantos. É que eu não posso falar isso, porque eu sei da quantidade de pessoas que tenham como valores assim, eu não posso chegar lá e falar o nome do cara, não posso falar nada disso lá no grupo. E assim como eu fui chamado por uma moça também que era de outra cidade, que queria me ajudar, linda de morrer também, nossa, linda. E enfim, ofereceu até os seus serviços gratuitos, eu fui muito grato, porque eu naquele tipo de situação não entro com grandes valores, né? Algumas coisas de investimento você tem que saber onde pisa. Eu retirei o meu, mesmo assim algo ficou, voltei com quase 0 a 0 na correspondência que eu tirei, tive meus lucros em paralelo,
Só que poderia ter ainda direito a outro respaldo, mas como o cara deu um comeback, zoou a galera toda, etc., por que daí, como eu falei, indiquei um colega que eu achei que poderia? Porque teve gente que nessa situação, falar de dinheiro, pensou em se matar, porque não sabia ou não tinha experiência e foi lá e tirou dinheiro que não podia para entrar nessa bocada. E assim a gente o brasileiro infelizmente acho que é uns 15% que mexe no Brasil todo com bolsa, investimentos, etc. Então é difícil. Então, novamente, eu busquei um profissional que eu achei que o cara podia ser, mas nem fiquei preocupando em vou lá, porque se tiver alguém com uma bolada e tal, não sei o quê. E aí o que eu faria é isso, eu pegaria, foram 10 diretos, tá aqui, os indiretos, então toma mais 5. Na verdade, talvez eu desse até mais 10 sem falar nada. Isso é ter honra, ter caráter, ainda mais com um amigo, etc. Como ele pegou mais uma pessoa, então tudo bem, eu poderia até chegar e falar, então você faz o seguinte, faz 10 no direto, faz 5 no indireto. Porque a pessoa que vem pra mim e fala que não precisa, depois que não quer, mas eu já saquei que, lógico que o cara ia investigar a situação. E aí vendo que ele tinha capacidade de, deu sorte, sei lá, porque ele não sabia da existência dessa tal empresa, as coisas ainda estão rolando e eu espero que os clientes recebam o que é de direito. Aí as consequências da vida a justiça vai tomar. Então foi uma coisa muito séria e tudo mais, por isso que eu não posso abrir detalhes aqui, mas sobre as indicações a gente tem que tomar cuidado com isso. Meu falecido pai, que é um colega meu que eu falei de infância, não sei se para mim ele cumpriria. Também eu sei que eu cumpriria para ele, mesmo sabendo que ele não precisasse, mesmo até sabendo se ele não precisasse como caráter. Tá? Também tem isso, como caráter da pessoa. Mas ele pode ter. Aí é que tá os problemas da vida, que são as coisas que eu tenho que falar aqui. Eu fiz o bem sem ver a quem. Eu creio que se a gente joga uma energia, isso eu ia falar no vídeo passado, não complementei, como eu tô gravando um atrás do outro aqui, né? Deu stop e continuei. Para vocês que estão assistindo, teve esse delay aí. Quando você joga uma energia, cara, ela vai vir para você da mesma intensidade. Isso foi num curso que eu fiz, tá? É meio telúrica a situação, já falei aí em outros vídeos. Pode ser que isso exploda na sua mão de uma maneira benéfica, vindo sei lá da onde. Por isso que teve gente que ganha muito dinheiro com aquelas situações de atração mental e tudo mais. Isso às vezes ocorre, né? Só que é muito louco que as coisas podem ocorrer, eu falo por prática, mas de repente você não sabe nem lidar com aquilo depois que vier. E se vem, como nesse caso, que se trata de dinheiro, de repente vem de um dinheiro suado do outro e você não for merecedor, pode ser que daqui 10 anos você tome um escorregão, bata com a cabeça aí, você nem sabe o que acontece com você, você vai falar, por que me aconteceu isso? Ah, porque você fez aquele negócio lá atrás. Pô, já está viajando demais na maionese falando uma coisa dessa. Tá bom, é a minha crença. Tá? E aí você para pensar aí. Eu infelizmente lembrei de um caso aqui, que eu tô vendo uma pessoa onde tá com um problema seríssimo de saúde da esposa, e aí quando eu fui ver, isso é um recado meu também, tá? Tomem muito cuidado com aquilo que vocês forem tratar, se vier a ser correspondente a mantra ou focar muito sobre a mente, alguma coisa para aquilo que você deseja. Porque quando você trabalha direto muito com a mente, o corpo fala, tá? O corpo vai passar por algumas situações. Por isso que eu comentei no outro vídeo que, minha situação, para onde que vai acontecer ou não da arquitetura, se é que vai acontecer, me deixando meio tenso também. Às vezes pode ser que se eu falei algo a mais, eu até sempre falo, se eu falei algo a mais para alguém, me desculpe, sei lá, se eu quis dizer, eu tento ajudar. Se a pessoa quer ver que eu quero ajudar, legal. Se ela quiser entrar em contato, legal. Igual se ela quiser achar que esse cara aí, esse canalzinho aí, que não tem ninguém aí, legal. Digo, repito, se eu fosse falar só por dinheiro, eu não tava nisso aqui, que isso aqui não é meu ganha-pão. Mas como eu hoje, literalmente, como eu falei, hoje é domingo, dia 2, são 10 e... não, são quase meia-noite aqui, eu tô gravando, tava olhando aqui no 2023, agora são 23h38, que eu tô gravando, eu tô pensando em outra coisa. Vou fazer um treininho, por isso que eu tô com isso aqui na mão, vou puxar um ferrinho aí, já brinquei em outro vídeo, já mostrei. Então eu aproveito meu tempo desta forma. Então nessa indicativa, quando eu vi tal colega já mudando de ideia, de não, mas peraí, quantos foram, isso e aquilo, eu sinceramente conversei com a minha mãe
já com mais experiência, falou, ó, o cara não tem caráter. Porque talvez aquele teu amigo lá, acho que ele se fosse da infância, amigo nosso de família, como aconteceu com meu pai, falei, deixei em aberto, perdão, o cara foi lá e pagou meu pai assim, toma aqui, ó, tem um negocinho pra você aqui, ó. Principalmente sabendo que é amigo. Então, às vezes, nesse mundo virtual, a gente pode achar que as pessoas têm uma mesma conduta, o mesmo tipo de pensamento, e vai achar que elas são nossas amigas, mas não são. Mas num objetivo legal, quando a gente vai indicar alguém, por isso que eu falo, eu hoje, ao momento, naquilo que eu acho que vale a pena, eu deixo dentro do meu canal lá. Deixo aí, vocês me desculpem que eu acabei encavalando os outros, até que já estavam aí pré-agendados, né, sobre a fala do Coringa lá no filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Então a gente tem que tomar cuidado com as indicações profissionais. Então o primeiro ponto que você tem que fazer é faça o bem sem ver a quem. Se você acha que você vai fazer algo porque você vai ter de volta um dinheiro, você vai ter de volta um obrigado, você vai ter de volta uma conversa, pode ser que se quebre a cara, pode ser que eu quebre a minha cara, pode ser que de repente, que eu falei há um tempo atrás, a pessoa pode vir para mim e opa, legal. Agora, na minha conduta, numa primeira imagem, por experiência de vida, se eu dou um alô para alguém e falo, pô, quer uma ajuda aí e tal, tem sobre a dica de abacaxi com laranja, ela vai lá e pega e deleta, eu não sei se ela vai falar, vamos aí, Rogério, vamos fazer esse suco aí e a gente toma. Por mais que, entendeu? Aí por isso que eu gravei o outro, será que o dinheiro é tudo? Eu não sei, eu tenho meu ponto de vista, né? E mesmo que se depois ela vem, de repente é a organização dela, é o tempo dela, ou sei lá, e fala, ó, legal, ó, você me falou aquilo ali, vamos lá. Como eu disse do colega, nesse momento que eu tô falando isso, eu nem sei como as coisas vão virar. Mas eu sei que se fosse para pegar o meu, por uma questão de valores, como eu comentei aqui agora, no meu sendo menor, daí a minha conduta, eu tomo cuidado de onde eu deposito meu dinheiro, já perdi na bolsa, já ganhei, sei lá, hoje agora com esse governo aí, sei lá, enfim. Mas tá lá ainda, aplicado o pouquinho que eu tenho, não me sustenta, igual comentei do outro garoto, tendo uma visão muito melhor já com pouca idade. Se eu tiver 10 mil aplicado hoje, não paga a tua vida, né? Não paga as suas contas. Se você ganhasse ali 10% ao mês, que é impossível, não tem isso, né? No mercado, originalmente falando, é 1%, né? Se a Selic hoje é 13%, você vai ganhar 13% no ano, 13% no ano. Então imagina se você conseguir juntar 10 mil para chegar no final do ano e falar, poxa, eu tenho R$1.300 ali, tirando a inflação, de repente algo que você quer comprar no início do ano, se a inflação for 30%, você chegou no final do ano, você perdeu dinheiro. Tá vendo como é difícil? Então por isso que eu falo, será que o dinheiro é tudo? Será que a gente tem que tomar cuidado com a indicação? Então tudo que eu falo é por um pedido. Tome cuidado quem você segue, tome cuidado aí. Numa tal situação que eu me lembrei aí, que eu estava comentando, eu aproveito ainda, porque se eu vejo que eu aprendo que vale a pena, eu colaboro. Mas se tiver eu saio fora. Aí eu não gosto. Mas mimimi, como eu falei do Mike Tyson, não. Eu já tomei a muqueta de direita, ou seja, já vi o que é dar uma muqueta de direita, isso não vale a pena. Se você perceber, que é o que eu quero dizer, se começar a tiver muita coisinha, cai fora. Porque se você está ganhando e você tem tua mente tranquila, se você está 10, 15, 20 anos num treco desse, por exemplo, de YouTube, se foi o tempo que você teve que levar para chegar lá, se você usou ou não do coptubismo, eu vi uma tendência diferente, então vou colocar aqui também, sei lá, de comida, de sobreviver, de comprar, de exercício, sei lá. Isso aqui eu tô falando de exercício com a bolinha, ó. Quem quiser fazer exercício faz sempre igual um patinho assim, ó. Quem tiver algum problema na mão, teve algum problema, eu não sabia, eu tive que usar na fisioterapia, porque esse dedo aqui meu cachorro havia arrebentado, tem vídeo meu aí eu falando, então por isso que eu fico com a bolinha aqui. Então, de novo, eu aproveito meu tempo em tudo aquilo que eu quero fazer melhor para mim, que ninguém vai fazer. Ninguém vai me devolver os R$500 lá, como eu falei da outra vez, lá, só lá assistir e ter o exemplo que eu dei. Tomem cuidado então com indicativas, não fiquem com a expectativa acima de tudo, porque as pessoas surpreendem, tá? E aí é por isso que eu vou linkar
o outro vídeo agora, vou deixar aí nesse suspense para vocês assistirem depois, sobre o porquê que eu uso essa frase aí do Joker aí, né? Faz parte do plano. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de conspiração, mas vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo da psique humana. Então tome cuidado, não pense que o dinheiro é tudo, porque como eu disse, eu passo por um momento hoje que com a minha idade indo para 50 anos, eu só aprendi na prática, tá? Nem meus pais me prepararam para isso, acho que nem um pai prepara o filho, só quando as coisas acontecem. Por exemplo, a parte de dente, cara, você vai ter que mexer. Então, se você é jovem, tá com uns 20 anos, ó, guarda dinheiro aí, viu? De repente, como eu falei de 10 mil, começa a guardar que você vai, quando tiver 40, 50, você vai precisar. E aí eu vou precisar. Então, de repente, vamos dizer, poxa, se o cara tava achando que teve um cliente de R$1 milhão, ou sei lá, e pô, vou ter que dar um dinheiro alto pro cara, porque eu tiro a minha porcentagem, tenho que dar pro meu colega que a gente conseguiu para ganhar a causa e foi difícil, colega, vou dar um dinheiro fácil para um beijado. Cara, nem aceito, ó, por mais que igual a mim, como eu sei que eu... Porque primeiro que eu não sei quando que isso vai acontecer. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 10 anos. Segundo que de repente se ele vem com uma energia ruim, aí eu nem quero. Sendo sincero, eu nem quero. E aí a dica que eu dou de final desse vídeo é batalhem, cara, corram atrás, porque é a melhor coisa. Quando você fizer o seu, mesmo que você precisou de uma indicativa profissional, ou se você indicou alguém e não teve o mesmo respaldo, você quis ajudar alguém, você colocou uma mensagem para alguém, a pessoa não soube identificar, quis te julgar ou sei lá o que, quis se achar nesse mundo de sei lá o que, desencana, tá certo? Desencana porque mágoa gera câncer, ponto. Vai estudar sobre isso aí que vocês vão ver. Mágoa gera câncer. Vai ter sempre um mané que vai te copiar. E de repente o caminho, como eu vejo aqui de YouTube, que eu já comentei que eu ia parar, e de repente foi porque eu vi que tinha uma pessoa que precisava, e ela tava lá e poxa, deu uma curtida, se inscreveu no meu canal, sei lá, eu acho que sim, eu lembro, agora que eu lembrei até o pé da letra, eu fui no canal da pessoa e coloquei a força lá, uma mensagem, ajudei, acabou, seu objetivo foi certo, o resto, como eu falei no vídeo passado, dinheiro é tudo. Tá? Pense muito bem nisso, pense muito bem no que você quer estudar, para que você quer estudar, para que você quer ganhar diploma, para que você quer chegar na sua vida. Se é como eu falei no vídeo do mequetrefismo, tá? Vou deixar aí mais destaque para vocês assistirem, porque, cara, não vale a pena. Tô sendo bem sincero, não vale a pena. A vida com a prática, com os anos a gente aprende que você não é o sabe-tudo, que tem alguém melhor do que você, porque de repente a pessoa que eu tô falando aqui, que tá assistindo o meu vídeo e tá me ouvindo, ela vai lá, inventa e gosta e faz um curso de arquitetura, ou sei lá, começa a falar e de repente dá de 10 a 0 de mim. Pode demorar mais 10 anos isso daí, sei lá, entendeu? Ou não, vai, ou alguém que é da minha área e de repente, gostei, o Rogério tá fazendo, eu vou fazer também. Aí a pessoa vai lá e desconta, você fica pé da vida e acabou. O cara já tem um canal igual a mim, né? Que eu falo de arquitetura, de fotografia, como eu falei nas minhas playlists, eu fui lá e incrementei mais coisas. Então, de repente, eu altero um título aqui e falo sobre ganhar a vida, sobre montar um palácio, sei lá, virar um fazendeiro, e como é que você vai viver, ou sei lá, e de repente eu posso fazer melhor do que muita gente, posso destacar, sei lá, e sem precisar copiar. Eu tô falando tudo isso porque eu tô lendo um livro aqui atrás que é assim, tá? É assim e desse tamanhão assim, só sobre parte de vegetação, tá bom? Que eu tenho para minha área de paisagismo aí. Então, de repente, se eu debulho aquilo ali, eu posso ser melhor que muita gente. Ou seja, eu tenho a capacidade de parar e de estudar igual o meu colega, como eu comentei, de ter mais de 20 cursos. Ou seja, de repente esse cara de mais de 20 cursos, por uma questão pessoal que eu estava querendo, que foi numa indicativa que a moça errou na minha boca, que é sobre saúde, que eu acho um absurdo quando alguém vai entrar em saúde e pisa na bola. De repente eu podia ter pego esse cara que é cri-cri, eu já brinquei com ele pessoalmente, falei, pô, tu é chato e eu sou chato, por quê? Porque nós somos bons. Ele tem YouTube? Precisa disso? Não. Até porque ele é mais velho, tá aposentado já na primeira profissão que ele tinha e agora ele tá agindo aí com a advocacia. E ele, como ele me falou, ele não precisa.
Ou seja, mas se o cara quer pegar, cara, entendeu? Ou para ajudar, ou se ele vê a oportunidade, se ele tem 20 cursos, irmão, ele vai atrás. Mesma coisa que eu falei, eu não quis fazer 20 cursos, primeiro que era uma questão de tempo e uma questão de poder aquisitivo. Mas, por exemplo, eu fui fazer nutrição recentemente. Já comentei até disso, que tinha um moleque que se achava lá, coitado. Esse vai dar tapa na cabeça com a própria vida. Tem o ego lá em cima, se achar, se alguém mexer comigo, eu fico bravo e eu vou, que eu quero ser melhor que ele. Esse aí vai se quebrar na vida. Não adianta, vai ser bom pra caramba, mas uma hora ele vai cair. Vai cair, é a vida. Se não aprender a ter humildade, vai cair. Então é assim, cara. Faça o seu, faça o bem sem ver aqui. Deixa a coisa fluir pra você poder, dormir tranquilo. É muito triste quando a gente ajuda e toma um baque, ou às vezes do nada, não sei o quê, ou quando a gente percebe que você ajudou uma pessoa que de repente, cara, tá falando A, mas eu acho que é B, muito triste. Aí eu aprendi a não julgar. Pode ser que eu tenha uma má impressão e deixe as coisas rolarem, mas pode ser que coisas que eu acho que é comigo, como meu pai também me ensinava, e às vezes nem é comigo. Pode ser isso aí também. Mas eu não sei, entendeu? Eu já passei por uma época, como eu comentei desse garoto aí no curso de nutrição, porque quando eu tive um baque, eu falei no último vídeo, eu tive que largar tudo. Quem vai ser homem de largar a mulher, que era namorada, achei que ia casar, voltar para casa do pai, porque meu pai foi operar coração, olha aí, passaram-se 8 anos aí, 7 anos aí, 6, sei lá. Ele faleceu, cara, entendeu? Mas eu voltei para ser um bom filho, largando tudo e voltando pro zero. Meu caráter não morreu por causa disso. O que eu consegui em menos tempo, mais do que outros, não morreu. Entendeu? O que eu fiz, eu consegui, eu conquistei. Se isso tá pagando as minhas contas ou não, é outra coisa. Aí é o seu eu de quem está assistindo. Você vê o quanto que vale o dinheiro para você e o seu caráter, a sua índole para você. Se você acha que para você ser bom aqui nesse negócio, ser bom na vida, não sei o que, porque você tem que ter um canal com 1 milhão de pessoas, de novo, isso aqui é uma plataforma que obedece um sistema. Se você seguir o sistema, você cresce. Não garante que você seja o cara. Não garante que você seja o melhor canal que exista. Não garante. Agora, pode ser que eu vejo isso e tem gente que vai lá e fala que não segue essa linha não, pô. Tá louco, essa linha aqui vai não, que você vai quebrar a cara. E de repente é uma das poucas que existem no YouTube e você vai lá e consegue. Aí você vira concorrente da pessoa e cresce em menor tempo. Não começou essa onda de podcast? Então, não falei lá que o moleque foi que do alto escalão do poder foi lá e cortou? É assim, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Muda o governo, olha aí a confusão que ocorre. Ajude os outros, cara. Ajude, vai lá, faz sem ter quem. Vai por mim que numa maneira meio doida e telúrica aí, às vezes é ruim você guardar a energia ruim. Vai por mim. Mas se fosse só eu e mais 2 assim que ele não presta ou que a gente enxerga, os outros 99 estão ganhando, cara. E aí se eu não deitar ali e não dormir tranquilo, vai ser assim. Se um cara que for grande aqui no YouTube achar que eu sou uma porcaria, que eu vou ficar falando que nem tonto aqui porque não afeta, realmente é bem capaz que todos que me assistem aqui, sejam 10 pessoas, 20 pessoas, não assistam a ele. Ele, eles, ela, sei lá, qualquer canal aí para não ficar falando quem é, né? Se é mais de um. Na verdade era mais de um no caso aí, como eu comentei dos top viewers, mas enfim. Eu não vou derrubar ninguém aqui. Nem quero. Pelo contrário, do minimalismo eu falei muito bem sobre isso aí, nem quero, eu quero que a pessoa aprenda. Eu quero que ela fale corretamente. Que se ela quiser fazer, se ela quiser pegar uma ideia de alguém, se ela quiser copiar, ela tem que saber o que está fazendo. Porque ela não está denegrindo o Rogério, cara. O Rogério amanhã, igual o outro falava que vai morrer, e daí quem vai morrer, como eu já falei nas playlists, que eu abri até o canal para várias outras opções aqui. A gente muda, a gente se adapta, a gente faz o que gosta. Não tava falando, de guitarra, tinha uma, agora tem 4, tá ali mais uma, tem 4. Quase vem mais uma aqui, tem mais 2 violões pendurados, tem mais um na sala, tem outro no outro, tem outro no outro quarto. E não sou tão bom quanto eu acho que deveria, mas eu vou falar em algo que eu gosto. De repente hoje eu tô adquirindo, porque eu resolvi comprar material de luthieria para vocês verem, Tem aqui, Isso aqui é push-pull,
o potenciômetro aqui, ó, que eu vou trocar da minha guitarra. E eu vou fazer, porque eu achei que o luthier errou, e aí? Então o cara com 30 anos de mercado, 50 anos de mercado, sei lá, eu falei, pô, errou, cara. Você erra, você vai errar. Então não se preocupe se o outro canal é pequeno ou não. Deixa isso pra lá, ajuda, colabora. De repente você ganha um bite com um amigo, você vai tomar um café, vai ganhar um abraço, vai ganhar uma conversa, vai ganhar uma fofoca. É difícil a gente confiar uns nos outros hoje em dia? Sim. Volta lá e assiste lá o Se Dinheiro é Tudo. Foi tudo que eu comecei a falar sobre o ser humano. E está cada vez mais difícil. Aí, para vocês verem sobre dinheiro ser tudo ou não, como eu estou aqui do lado do computador, eu deixei aqui pré-organizado R$ 252,60, tá? É uma bíblia, tá bom? Eu já tenho umas 5 aqui e não li nenhuma 100%, tá bom? Bíblia de tudo Thomas Nelson. Pronto, quero comprar. Quero adquirir o meu conhecimento, quero aumentar o meu conhecimento com Deus. Pronto, acabou. Com Deus. E aí? Tô preocupado se meu YouTube tá subindo no Instagram, não sei o que. Desculpa, não tô. Tô preocupado em ficar triste de falar, pô, que coisa, hein? Queria ajudar. Será que alguém ficou chateado com um alô ou alguma coisa? Poxa, que coisa chata. Será que a humanidade tá ficando cada vez pior assim? Isso é o que me entristece. O resto, é como eu falei, não adianta você ter mais de 20 diplomas ou falar que você não quer nada e de repente, não, agora eu quero, é só pra mim. Então fica. Minha vontade, como eu falei pra minha mãe, deixa pra lá, mãe. Mas e o seu que tava lá? Se você não tinha, mesmo que recuperou, não tem uma parte lá dentro, o cara falou que ia te ajudar e não mudou de ideia? Foi. Deixa. Deixa. Faz parte. Se eu fosse sair dando moqueta em cada um, até porque me lembrei de 2 top-tubers aí, que se eu fosse sair no 3, lembrei de mais um agora aí, 4, lembrei de mais um, não iam aguentar comigo. Mas e aí? O que eu vou trazer pra mim? Nada. Um ego momentâneo? E se de repente eu escorrego no meio do combate, que é o que eu tô falando, eu escorrego na maionese e dá uma zebra, aí eu danço. Então não vale a pena não. Vale a pena não. Falei várias vezes lá no canal da minha escola de arte marcial, isso aqui não vale nada, isso aqui não muda ninguém. Tá aí nesse daqui, né? No de arquitetura. O Bruce Lee era ultrapassado. O Bruce Lee mesmo falava, não muda ninguém. Entendeu? Tem sempre alguém que vai ser positivo e tem sempre alguém que vai ser contra. Faça o bem, ajude e pronto. Se não te compreenderem, tá bom, não me compreendeu? Pô, então desculpa aí, cara. Fazer o que, né? Não deu, não deu. E vamos seguir. Eu sei aquilo que, quando eu falo para alguém, eu sei aquilo que eu quero oferecer, aquilo que eu quero chegar. O único problema, se você pensa aí, que estiver me assistindo, você pensa igual a mim, você pensa já com expectativa, aí é difícil mesmo. Né? A gente quebra a cara. Né? A gente fica chateado, fica infeliz. Isso é o mal das pessoas boas. Às vezes é por isso que elas não prosperam, né? Como eu comentei lá do outro vídeo, poxa, o ser humano vai crescer, perde aquela inocência, aquela alegria de criança e tem que se fechar pro mundo, né? A gente cresceu e virou crianças mimadas, crianças com birra, com ego lá em cima, de eu sou o cara, então tá, né? Estamos aí, o mundo tá aí, vê aí hoje. Hoje é 2, né? Daqui a pouco vocês vão assistir isso aqui daqui meio mês pra frente, mas e aí? Será que deu zebra no mundo maior? Será que vai dar? Não sei, né? É o que eu falei do Solid Green, né? Então, esse é o problema maior que a gente tem que pensar. E digo mais, até para encerrar, se você que tem mais, tá aqui, está preocupado com o cara que é pequeno, você é tolo, cara. Desculpa, mas eu acho que você tem que pegar e passar mais e mais do seu para as coisas melhorarem sempre. Não prejudicar ninguém. Digo eu por conta própria isso. Se eu entro em contato com alguém, poxa, alguém que verificar isso no canal e chegou aqui, me viu, me assistiu, eu faço assim. Agora não vou gravar um especialzinho só desse pequenininho que eu tô falando agora para falar isso. Olha, gente, eu sou assim, tá bom? Eu não tô nem aí. Não conheço ninguém pessoalmente, né? Enfim, então é isso. Lembrei, pô. Vê aí o vídeo do violão de 50 anos aí. Vê lá. Aí tá devendo até a visita o rapaz lá, bem lembrado, vamos ver como é que ele tá lá, tá vendo como a gente esquece? Mas é isso,
foi uma baita de uma reciprocidade que eu coloquei no Violão de 50 anos, que a gente vê que tem pessoas boas por aí e que tá fazendo lá, não sei se vive disso ou não, mas está fazendo algo que é algo legal, é bacana, é a música e tá aí, tá vivendo, tá seguindo. Eu acho que isso é o mais importante. E se você precisar de alguém, então avalie uma parte curricular, avalie quem é a pessoa psicologicamente falando, tome muito cuidado, se precavenha, tá bom? E na hora que indicar alguém, fica uma outra dica aí, não se preocupe se a pessoa diz que ela tá lá vendo tudo que você faz, aproveitando, e olha lá, não sei o que, isso aí não quer dizer nada. É até pior, mas eu não vou nem dar o principal disso aí na vida, até pior, mas tudo bem, a pessoa pode se prejudicar demais até por falar algo assim. Mas a verdade é, você tem que fazer e se precavendo. E para quem, por exemplo, eu vou indicar alguém para entrar numa empresa, alguma coisa, você chega e fala, eu conheço aquela pessoa. Mas lembre-se, isso porque eu tô, não posso falar aqui para não levar gorada, mas estão fazendo uma indicativa na minha área da arquitetura. Não quer dizer nada a ver. Na verdade, o que me indicaram foi uma chance, melhor dizendo, a verdade foi essa. Me transferiram a informação de uma chance na minha área. Essa foi a indicativa. E se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, por isso que é atenção que eu tô aqui gravando tudo no mesmo dia, tá certo? É isso, pronto, falei o que eu não deveria falar. Porque é meu, né? Não tem nada a ver com o meu canal do YouTube. E aí, se de repente isso vai tomar meu tempo, não vou ter mais nem ter tempo aí para pôr coisas aqui, e aí? Aí, como diz o outro, vai morrer, então eu deixei de ser um profissional? Não. Eu tô deixando que é bom aí, ó. Tá ficando aqui a mensagem para quem quiser. Tá bom? É isso. Tomem cuidado, alertem que quem você vai indicar pode ser que seja bom, não pode ser que não seja bom, você talvez não tenha culpa. Esse é o ponto principal e deixar nas mãos de Deus, tá? Eu sou cristão, eu creio em Jesus, etc. Eu acho que é assim que as coisas têm que ser. Falou? É isso aí. Agora eu vou tomar uma água, porque eu vou gravar o terceiro em seguida aqui, que é o que vocês vão ver em seguida sobre o porquê que eu falo sobre o Joker. Faz parte do plano. Tchau, se cuidem, fiquem com Deus. Façam o bem sem ver a quem.